Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Donald Trump tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos e suas primeiras medidas movimentaram o mercado ao longo dessa semana. Primeiro ele anunciou a medida Stargate, que reúne aí a ChatGPT, a Oracle e um banco de investimentos japonês, que promete investir aí cerca de 500 bilhões de dólares em servidores e em inteligência artificial nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Além disso, anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e da OMS, que é a Organização das Nações Unidas para a Saúde. Anunciou incentivos para a indústria de petróleo dos Estados Unidos e também disse que vai atuar junto à OPEP+, e à Arábia Saudita para tentar baixar o preço da commodity. Mas, por outro lado, prometeu aí sanções à Rússia, caso a Rússia não termine a guerra com a Ucrânia, e também prometeu não comprar mais petróleo da Venezuela. Mas a medida aí que mais agradou o mercado foi o tom mais brando em relação à China. Trump, que durante a campanha havia anunciado a possibilidade de impor tarifas de até 60% a produtos chineses, chegou a cogitar aí tarifas de 10% a partir do dia 1º de fevereiro, ou até mesmo nem impor tarifas aos produtos chineses, o que mostra que ele vai caminhar aí mais numa linha de um acordo comercial com a China do que com uma guerra comercial. Por outro lado, impôs tarifas de 25% para produtos importados do Canadá e do México. Essa tarifa passa a vigorar a partir do dia 2 de fevereiro. Essa postura mais branda do presidente Donald Trump acabou ajudando na cotação do dólar aqui no Brasil, que caiu 2,57% e passa a ser cotado aí abaixo dos R$ 6 depois de muito tempo. Encerrou essa semana cotado aos R$ 5,91. Já a nossa Bolsa de Valores fechou aí praticamente estável, em leve alta de 0,08%. Já nos Estados Unidos, as bolsas subiram bastante, empolgadas com esse novo governo Donald Trump. O S&P 500 subiu 1,77%, o Dow Jones subiu 2,57% e a Nasdaq subiu 1,52%. Na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,24%. Isso também influenciou a cotação do barril de petróleo. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra essa semana em queda de 2,86%, cotado aos $78,46. Já o minério de ferro fechou a semana praticamente estável, em leve alta de 0,15%, com a tonelada cotada aos $101,34. Aqui no Brasil, esteve no centro das atenções a inflação, mais especificamente a inflação dos alimentos. Depois das notícias de que o presidente Lula, durante uma reunião ministerial, teria cobrado de seus ministros medidas para baixar o preço dos alimentos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma declaração e usou a palavra de intervenção, que o governo ia realizar uma intervenção para poder baixar o preço dos alimentos, o que acabou repercutindo muito mal no mercado financeiro. Além disso, as notícias de que o governo iria criar aí mecanismos para a venda de alimentos mais baratos, principalmente nas periferias, o que acarretaria em subsídio aos alimentos, ou até mesmo estender a data de validade dos alimentos, trouxe muito temor de que o governo estaria preparando medidas artificiais para tentar conter a inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou isso como boataria e defendeu aí apenas o controle dos juros em relação aos cartões de vale alimentação. A grande preocupação do mercado é que o governo possa tentar aí baixar de maneira artificial a inflação dos alimentos, que vem atingindo principalmente as famílias de baixa renda. O grande problema é que, se usar medidas artificiais, no primeiro momento possam até baixar a inflação, mas isso no futuro acaba acarretando uma inflação ainda mais forte. Isso refletiu diretamente na nossa renda fixa. Os juros futuros acabaram sendo pressionados essa semana com uma expectativa de que a Selic precisa se manter
mais alta por mais tempo para poder conter a inflação. O DI para janeiro de 2026 teve uma alta de 0,18 pontos percentuais essa semana e encerra cotado a 15,14%. Mesmo assim, a carteira geral de títulos públicos ainda apresenta desempenho positivo ao longo desse mês. O IMA geral acumula alta de 0,83% nesse mês de janeiro, enquanto isso os pré-fixados medidos pelo IRFM acumulam uma alta de 1,64% nesse mês de janeiro. Além disso, a divulgação do nosso IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação oficial, acabou corroborando essa visão de que a inflação de alimentos está muito alta. O IPCA 15 registrou alta de 0,11% no mês de janeiro, acima do 0,03% esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, acumula alta de 4,5%. O grupo que mais subiu foi o grupo de alimentos e bebidas, que registrou alta de mais de 1% no período apurado. Outro problema vivido pelo governo federal é a crise que se instaurou no IBGE, que vem arrastando aí já há um bom tempo, mas que ganhou novos contornos essa semana. Vários diretores de alto escalão do IBGE acabaram pedindo demissão. E essa semana foi divulgada uma carta assinada por mais de 100 servidores do IBGE, acusando o presidente da entidade, Mário Portman, de ser político, autoritário e midiático. Até o momento, isso ainda não põe em credibilidade os números divulgados pelo IBGE, mas isso pode acarretar aí uma crise de credibilidade nos principais números da economia brasileira, entre elas taxa de desemprego e principalmente a nossa inflação oficial, que é medida pelo IBGE. Além disso, a partir do mês de fevereiro, nós teremos o aumento do ICMS sobre os combustíveis. A gasolina, o ICMS passa de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, enquanto isso no diesel passa de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. Essa medida aí já havia sido aprovada pelo CONFAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda, em novembro do ano passado e entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, o que vai afetar aí o preço dos combustíveis e afetar diretamente a nossa inflação. No cenário internacional, nós tivemos ainda o Fórum Econômico de Davos, que contou aí com diversas participações, entre elas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do presidente da Argentina, Javier Milei, e da presidente do Banco Central da Zona do Euro, Christine Lagarde. Nós tivemos ainda a decisão de taxa de juros no Japão, que decidiu elevar a sua taxa básica de juros para 0,5%. É a maior taxa de juros do Japão nos últimos 16 anos e visa aí tentar conter a alta da inflação por lá. Já a China decidiu manter a sua taxa básica de juros inalterada. Para a semana que vem, nós temos a divulgação de uma série de dados econômicos aqui no Brasil, entre eles o IGPM, que é a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, a relação da dívida PIB e a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, saem a prévia do PIB do quarto trimestre. A China entra no seu Ano Novo Chinês, que dura aí uma semana e deve diminuir a liquidez, principalmente do minério de ferro. Mas todas as atenções do mercado financeiro vão estar voltadas para quarta-feira, onde nós vamos ter decisão de taxa de juros aqui no Brasil. A expectativa do mercado é de uma alta de 1 ponto percentual na nossa taxa Selic, e também nos Estados Unidos. A expectativa é de que a taxa de juros por lá se mantenha estável. Muito obrigado e até a próxima semana.